de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, para mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos. Começamos aqui o programa de esportes na Rádio Bandeirantes de Campinas, todo dia, necessário no seu rádio. Vamos juntos, até meio-dia, e você é o nosso convidado. A partir de agora, o timaço de Carlos Batista começa a falar em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ingressos para Ponte Preta e 15 de Piracicaba estão esgotados. Uma nova carga será liberada entre quinta e sexta-feira. Dentro de campo, o Macaca espera julgamentos de Pablo Diego e Gé, hoje à tarde, para saber se a lista de desfalques vai aumentar. Guarani prepara anúncio dos primeiros reforços. O meia Matheus Bueno, que estava em Portugal, João Vitor, ex-Portuguesa, e Lucas Silva, ex-Avaí, estão apalavrados. Diretoria não desiste de Regis e tenta incluir meia na negociação com o Coritiba, também envolvendo o Jamerson, lateral esquerdo. Depois de Richard Rios, Palmeiras está próximo de anunciar a volta de Arthur. Atacante do Bragantino deve custar aos cofres do Palmeiras 45 milhões de reais. Justiça determina audiência entre Pedrinho do São Paulo e ex-namorada. Acusado de agressão, o jogador segue treinando no São Paulo, mas não foi relacionado nos últimos jogos. Messi faz 3 gols pela Argentina contra a Curaçao e se torna o primeiro jogador sul-americano a passar dos 100 gols pela sua seleção. Com a vitória por 7-0, a Argentina ultrapassa o Brasil no ranking da FIFA. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. 97102-1493. É o nosso WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto, que já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O jogo
Jogo Aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo Aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todo brasileiro ama um churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo para destacar o amistoso realizado ontem na Argentina, a vitória da seleção da Argentina, ainda em festa pela conquista da Copa sobre a seleção de Curaçao. O jogo foi realizado no estádio Santiago del Estero, no interior argentino. 7 para a Argentina, 0 para Curaçao. A goleada serviu para colocar o nome de Messi mais uma vez na história do futebol. O camisa 10 chegou aos 102 gols pela seleção da Argentina. Ontem o técnico Lionel Scaloni escalou um time misto com a liderança de Messi, Emiliano Martinez, Montiel, Pezzala, Otamendi, Acunha, Enzo Fernandes, Lo Celso e McAllister, Lautaro Martinez, Messi e Nicolas Gonzalez. O primeiro tempo foi 5-0 para a Argentina. Messi marcou 3 gols, Nicolas Gonzalez e Enzo Fernandes fizeram para a Argentina. No segundo tempo, Di Maria, que entrou no decorrer da partida, aos 32 minutos, o próprio Di Maria marcou de pênalti o 6º gol argentino. E aos 41 minutos, após bela jogada de Di Maria, Dybala fez o gol, o 7º da seleção da Argentina, que derrotou o Curaçao por 7-0. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, atendendo os nossos ouvintes. O Erivelton, bom dia, CH. Para um time dar certo, os boleiros têm que estar engajados com o clube. Se Regis, Giovanni Augusto, Rios e Jamerson não querem jogar no Guarani, bora procurar outras opções. Eu não ouvi o Regis falar em lugar nenhum que não quer jogar no Guarani. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ele tem o direito de querer jogar a Série A. Vamos aguardar o que vai acontecer. Gostaria que a imprensa peça para o torcedor da Ponte, caso o acesso não invada o campo. José Carlos Jardim Garcia, faremos isso. Bem lembrado. Bom dia, CH. Aqui é o Aldolis. Tudo bem, Aldolis? E a novela agora diz sobre Jamerson. Virou palhaçada? Não, faz parte. Negociação. Ele vai jogar no Coritiba, pelo Coritiba. Eu não estou dando informação, é sensibilidade. Eu acho que ele vai e o Guarani tá fazendo jogo duro. Ele quer o Regis. Vamos ver o que vai acontecer nessa história. Tem que aguardar. Bom dia, CH. Já apareceu cambista vendendo ingressos a R$100. Complicado isso. Como combater essa praga? Danley do Anchieta. Cara, essa é uma discussão muito complexa. E você tem que mexer num vespeiro complicado. Mas eu acho que
assim, de uma maneira inicial, os clubes de Campinas têm tentado coibir essa prática. Então, a história de vender com CPF, os dois times estão fazendo isso, vendas pela internet, então isso coíbe um pouco, mas não resolve. Precisa de outras atitudes, providências. Mas não dá tempo de comentar isso. Isso é um assunto que dá uma conversa longa. Carlos Henrique, na transação Guarani-Corinthians, caso o Bidu não era uma parte de dinheiro, mas 2 jogadores por empréstimo, eu estou enganado. Cadê esses 2? Até hoje eu não vi. É uma boa pergunta e essa informação eu não tenho. Salvo engano, se a Ponte vencer no sábado, decidirá o título do Majestoso. Gostaria de saber o que o amigo acha. O estádio comporta o maior público? Não. Se eu sou a Ponte, eu decido e a Ponte vai decidir o campeonato em casa. Ela não pode ser mais alcançada. Independente do que acontecer, se ela for à final fizer um ponto, que é o que precisa, então, ou ela pode até não fazer um ponto que ela vai continuar decidindo em casa, mas levar para outro estádio por causa de jeito... E eu não faria isso. Abraço, Wagner. Bom dia, CH. Dar destaque da vitória da Argentina frente ao fraco Curaçao, falta de criatividade, Luiz. Luiz, o fato mais relevante, na minha modesta opinião, e você pode concordar ou não, é que o Messi chegou a uma marca muito importante, uma festa muito grande. Você talvez não tenha tido a oportunidade de acompanhar, e é a notícia do dia. Ele bateu um recorde de número de gols muito importante. E além disso, apesar da vitória contra a Curaçao, a Argentina passou o Brasil no ranking. Isso é informação, tá bom? Respeito a sua opinião, mas não concordo. Flávio do Joaquim Egídio, o lateral do Guarani está mesmo acertado com o Santos. Obrigado, a melhor equipe de esporte de Campinas. Manda seu nome, amigão. Mas a informação que eu tenho é que não é o Santos. Uma hora dessa, com uma fome da peste, você me fazendo rir sobre campistas, os clubes tentando combater isso, foi mesmo que eu vi, dei uma risada e com Z, Edivalmir. Edivalmir, é o que temos para o momento. Eu sei, eu não estou sendo irônico, não. Eles estão tentando resolver dentro da possibilidade deles e do ponto de vista deles, mas não resolve da maneira que eles estão fazendo. Por isso é que eu coloquei dentro da possibilidade da maneira deles enxergarem, né? Agora, se quiser resolver mesmo, tem que fazer de uma outra maneira. 11h42 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Um abraço, Flávio, pela sua mensagem, viu? Muito obrigado aqui mais uma vez, como todos os dias, mandando mensagem pra gente. Desculpe aqueles que eu não consegui atender e não ler a mensagem, porque não dá tempo. Graças a Deus tem bastante mensagem. Vamos falar da Ponte e vamos colocar na roda aqui Vladimir Catarino para falar da Ponte Preta. Fala, Vlad! Oi, CH, bom dia a você, bom dia ao ouvinte ligado no Nossa Área, chegando com informações da Ponte Preta, que tem jogo importante, hein? Jogo decisivo no sábado contra a equipe do 15 de Piracicaba, é a volta da semifinal do Paulista da Série A2. Gé e Pablo Diego, expulsos no jogo de ida contra o 15, eles vão ser julgados pelo TJD da Federação Paulista de Futebol. O julgamento acontece hoje. O Gé, que recebeu cartão vermelho direto após o lance ser revisado no VAR por ter atingido o adversário com um chute na genitália, foi denunciado no artigo 254A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Agressão física com suspensão de 4 a 12 partidas. Pablo Diego recebeu o segundo cartão amarelo com o jogo contra o Comercial empatado. Ele deu um carrinho no adversário, como já tinha sido advertido na jogada do pênalti, quando a bola bateu em seu braço dentro da área, acabou sendo expulso. O Pablo Diego foi citado no artigo 250 do Código Brasileiro por ato desleal ou hostil, com pena de 1 a 3 partidas, portanto uma pena mais branda. A sessão está marcada para 5 da tarde de hoje. Os dois jogadores, CH, cumpriram suspensão automática de uma partida e correm o risco de desfalcar a Macaca no próximo sábado no jogo de volta contra o 15. A Ponte já não poderá contar com o capitão Fábio Sanches por suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido em Piracicaba.
Matheus Silva está lesionado desde as quartas de final, por isso o Arthur está jogando recuado. Edson, que entrou no segundo tempo contra o 15, é a principal opção, mas o técnico Hélio dos Anjos tem também Thiago Oliveira e Guilherme Souza como alternativas para o setor. Felipe Amaral deixou gramado sentindo fortes dores e será avaliado. Se for lesão muscular, ele está fora da sequência do campeonato. Se Amaral não puder jogar, Ramon Carvalho será o seu substituto, o Ramon que marcou o terceiro gol na vitória em Piracicaba. Elvis, que sentiu um incômodo muscular contra o Comercial, foi poupado do jogo de ida em Piracicaba, mas deve jogar a partida da volta. Os ingressos, CH, para o confronto contra o 15 já estão esgotados, hein? Foram vendidos 12 mil bilhetes. Os sócios TC10, com mensalidade em dia, precisarão fazer a troca antecipada de ingressos exatamente na sala do TC10 no Majestoso, até quinta-feira, amanhã às 14h. Os ingressos que sobrarem serão colocados à venda na sexta-feira. Horário de atendimento, atenção para você, torcedor da Macaca, hein? Até hoje, quarta-feira, das 7 da manhã às 8 da noite. Amanhã, quinta-feira, das 7 da manhã às 2 da tarde. Ao 15, a Ponte Preta disponibilizou uma carga de 1.279 ingressos, exatamente a mesma quantidade que os ponte-pretanos tiveram direito no Barão da Serra Negra. Os ingressos, nesse caso, estão disponíveis pela internet aos valores de R$ 20 e R$ 10 a meia entrada. A Macaca venceu o primeiro duelo 3-0 e poderá perder por 2 gols de diferença, até 2 gols, para conseguir o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista e também a vaga na grande final da Série A2. Falamos da Ponte Preta aqui no Nossa Área. Deixa eu colocar uma situação muito importante para todo mundo que ouve. Aqui não tem nenhum inocente. Mas para você acusar que essa situação está acontecendo ou outra em relação a cambista, você tem que provar. Não é só falar, isso aqui não é serviço de alto-falante de rodoviária. Com todo respeito à rodoviária. E ao serviço de alto-falantes. Se você for colocar uma situação aqui de afirmação, de acusação, você tem que provar. Então você que manda toda hora aqui mensagem, porque vocês estão tapando o sol com a peneira. Muito bem. Se você tem prova do que você está falando aqui, manda pra gente. Manda pra mim. Vem aqui na Rádio Bandeirantes, antes das 11h30, vem aqui na portaria que eu te recebo. Mas venha documentado, com prova. Porque falar, todo mundo fala. Mas eu quero ver provar. E eu não vou usar esse microfone aqui, eu tô nesse negócio aqui há mais de 30 anos. E eu nunca tomei um processo. Porque eu tomo cuidado com o que eu falo. Muito cuidado. Porque a responsabilidade é muito grande. Agora, o que você está afirmando aqui insistentemente não é uma pessoa, são várias. Você tem prova? Manda pra gente aqui. Agora precisa provar. Falar, até papagaio fala. Vamos ouvir o Matheus Jesus, que comemora a boa fase na Ponte Preta. Eu fico feliz pelos números, né? Mais ainda por estar ajudando a equipe, pela confiança do professor, de toda a direção da Ponte, né? O presidente, a preparação física que me ajudou muito nesse período, que eu estava um ano parado, então voltei já tendo aqui no primeiro jogo jogar 90 minutos. Feliz pelo momento da gente também. No último jogo um grande resultado, mas o foco continua. Acho que o objetivo principal é deixar a Ponte na Série A1, mas falta mais um jogo. Acho que no sábado agora, com o apoio da nossa torcida, a gente vai poder fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com a vitória e colocar a Ponte onde ela merece. Eu acho que não. A equipe deles é uma grande equipe. Fizeram um grande primeiro tempo, encurralaram um pouco a gente, no intervalo, com a experiência do professor Hélio, do Guilherme, perceberam os espaços que onde estava, que a gente no campo não conseguia perceber, a gente conseguiu voltar no segundo tempo melhor. Mas é isso, foco, trabalhar durante essa semana para que no sábado a gente faça mais um grande jogo e sair com a vitória. Fala da expectativa em jogar sábado em um duelo tão importante dentro de casa. Jogar no Majestoso é mágico, né? Ainda mais como está sendo nesses últimos jogos, estádio lotado, com a torcida sempre apoiando. Eu acho que é uma grande conquista para a gente, né? Poder trazer o público de volta ao Majestoso. Fazia tempo que, eu que sou da casa aqui, fazia tempo que não via jogos lotados assim, que a torcida apoiando tanto. Eu fico feliz, espero que a gente possa conseguir a vitória no sábado e colocar a Ponte de novo na Série A1. Acho que o principal é a visão da comissão técnica, né? Eu acho que às vezes a gente está lá no campo, no calor do jogo, correndo.
às vezes a gente não consegue ver alguns espaços que do intervalo a comissão, tanto analista conseguiu ver e passar para a gente os passos que a gente estava errando, conseguiu voltar para o segundo tempo um pouco mais focado, analisando mais o jogo e conseguiu fazer um bom resultado. Então, só lembrando mais uma vez, hoje o julgamento do Gé e também do Pablo Diego pela expulsão que aconteceu em Ribeirão Preto. Esperamos que eles peguem apenas um jogo, mas o Gé foi acusado, está sendo citado em um artigo que determina a agressão de 4 a 12 jogos. Pena mínima 4 jogos. Se ele for penalizado, ele não joga mais na Série A2 do Campeonato Paulista. Vamos aguardar. Espero que o departamento jurídico consiga reverter essa situação. Vamos acompanhar. Agora o Gleger Zorgin está chegando para falar da Ponte. Fala, Gleger. Teremos hoje o julgamento do Pablo Diego e do Gé, hoje à tarde, expectativa do torcedor da Ponte, para que os dois jogadores acabem sendo absolvidos. Eu não acredito muito em suspensão maior aí na questão do Pablo Diego, até porque foi um segundo cartão amarelo e aí, consequentemente, a expulsão. Agora o Gé pode ser enquadrado, sim. Aliás, ele está enquadrado aí num artigo e pode pegar até 4 jogos, né? Eu acho que a mínima é 4 jogos. Então, assim, a expectativa realmente de que o Pablo Diego seja absolvido e o Gé tenha aí alguma espécie de suspensão. Não sei se é para tanto, mas está enquadrado no artigo e nós vamos ficar de olho. No mais, expectativa aí da recuperação do Matheus Silva, do Elvis, para esse confronto contra o 15 de Piracicaba no sábado. Confiança total do torcedor, que já esgotou aí as 2 primeiras cargas de ingresso. Provavelmente deve vir mais um pouco aí, com certeza vai esgotar. O torcedor está entusiasmado, está acreditando, está confiando. Aliás, o torcedor pontepretano vem jogando junto com o time desde o início. E isso realmente é um ponto favorável ao elenco da Macaca. Expectativa ótima e boa. E vamos ficar de olho, CH, no julgamento de hoje à tarde, nesses 2 jogadores. Repito, acredito que o Pablo Diego seja absolvido e o Gé talvez tome alguma suspensão. Valeu, CH. Obrigado, Gleger, pelo seu comentário aí. Agora em Campinas, 11h52. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Voltando, Vladimir Catarino agora para falar do Guarani. Oi, CH, falando do Bugre aqui no Nossa Área, informações importantes do Guarani. Para liberar Jamerson ao Coritiba, a diretoria exige a vinda de Regis, hein? O meia seria o principal nome do Guarani para substituir Giovanni Augusto. Em 2021, Regis entrou em campo 36 vezes, marcou 9 gols e contribuiu com 11 assistências. Não repetiu o mesmo sucesso lá no Coxa e pode voltar ao futebol campineiro. A volta dele, do camisa 78, depende exclusivamente da negociação entre Jamerson, Coritiba e Guarani. A equipe paranaense ofereceu 7 milhões de reais e o empréstimo de 2 atletas. Se Regis for incluído, a negociação será concluída. Além de Regis, o outro jogador envolvido na negociação é o volante Bernardo, de 21 anos. Então, a expectativa da torcida aí para a volta do Regis. O Guarani também concluiu a negociação de Richard Rios com o Palmeiras. O jogador até já foi anunciado pelo clube da capital. Sobre valores e percentuais, as informações são confusas porque os clubes não se manifestaram oficialmente a respeito. Mas uma fonte garantiu que o Palmeiras pagou 6 milhões de reais, sendo 5 milhões pela parte pertencente ao Guarani e 1 milhão de reais por 10% que pertenciam ao atleta e seu representante. Na negociação, Richard Rios transferiu 15% restantes dos seus direitos econômicos para o Guarani numa futura negociação, mas o Palmeiras tem a opção de adquirir mais 10% junto ao Bugre pelo valor de 1 milhão de reais. O restante, ou seja, 5%, o Guarani ficaria para uma futura negociação. O elenco do Bugre segue em reformulação antes da Série B do Campeonato Brasileiro, CH. O lateral direito Lucas Marques e o atacante Bruno Michel se despediram dos companheiros no Brinco de Ouro. A lista de saídas em comparação ao Paulistão é grande. O goleiro Kozinski, o zagueiro Luciano Castan, os volantes Richard Rios e Leandro Vilela, o meia Giovanni Augusto e o atacante Gênison também deixaram o grupo.
O executivo de futebol do Guarani, o Rodrigo Pastana, em entrevista coletiva, disse que entre 4 e 5 reforços para repor saídas dos jogadores serão contratados. A estreia do Bugre na Série B será contra o Avaí, vai ser aí em Campinas, no Brinco de Ouro. A princípio em 15 de abril, mas a CBF ainda vai desmembrar datas e horários das primeiras rodadas. E lembrando, ressaltando que o Guarani terá que agilizar as contratações. A primeira janela de transferências da CBF vai fechar já no próximo dia 4 de abril, semana que vem. A CBF vai prorrogar o prazo somente para equipes que estiverem envolvidas nas finais dos campeonatos estaduais. Falamos do Bugre, informações do Guarani aqui no Nossa Área. Legal, Vlad, legal. O Guarani ainda não finalizou a negociação do Jamerson, mas isso está pronto para acontecer. Hoje à tarde pode ter novidade e você acompanha a programação da Rádio Bandeirantes, que aqui você fica sabendo. Agora o Gleger chegando para falar do Guarani. Fala, Gleger. O Guarani que está preparando aí uma lista de contratados, eu acho que é importante. O Guarani realmente tem perdido alguns jogadores importantes aí, tem a possibilidade de perder o Jamerson, que na minha opinião, CH, já foi, tá? Só falta ajustes aí da negociação, mas eu não acredito na permanência do Jamerson. E depois, sim, contratações, o Guarani que precisa realmente se reforçar, precisa fortalecer o seu elenco. Série B vem aí e o torcedor, né, já não aguenta mais o início ruim do Guarani em campeonatos da Série B. Então tem a expectativa de que cheguem bons jogadores e o Guarani possa iniciar bem esse campeonato dificílimo, competitivo e muito longo. Por ser tão longo, você precisa ter um elenco, não vou dizer um elenco inchado, né? Mas um elenco com opções, né? E com características parecidas para que possa dar aí respaldo para o treinador Pivete, que já começou a trabalhar no Brinco de Ouro. Então essa é a expectativa de que nos próximos dias o Guarani possa estar anunciando as contratações de jogadores para a Série B e jogadores, sem dúvida nenhuma, que venham para ajudar e para corresponder toda a expectativa depositada em cima da sua contratação. É isso aí, CH. O Guarani precisa iniciar bem, precisa começar bem, largar bem a Série B, porque o torcedor, como eu disse, já não aguenta mais esses inícios tenebrosos que tem tido o Guarani nas últimas campanhas disputando a Série B do Brasileiro. CH. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Leandro Bolle. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando que ontem foram realizados amistosos internacionais, com destaque para a vitória da Argentina sobre a seleção de Curaçao, 7-0, com direito a 3 gols de Lionel Messi. Ontem também na Alemanha, a Alemanha perdeu para a Bélgica 3-2. Pelo Campeonato Pernambucano, Santa Cruz perdeu para o Ibis. É verdade, o pior time do mundo ganhou do Santa Cruz por 3-1. Hoje, amistoso de preparação para o Campeonato Brasileiro, 7h em Bragança Paulista. Tem Red Bull Bragantino e Cruzeiro. Pela Copa do Nordeste, 9h30 na Ilha do Retiro. Semifinal Sport e ABC. No mesmo horário, tem Fortaleza e Ceará. Eu destaco agora os principais campeonatos estaduais com as suas finais. Vamos ter no sábado, dia 1º, 16 horas, Fortaleza e Ceará. 16h30, jogos de ida, Caxias e Grêmio. Pelo Campeonato Mineiro, Caxias e Grêmio. Pelo Gaúcho, pelo Mineiro, 16h30, América Mineiro e Atlético Mineiro. E o Campeonato Carioca no Maracanã, 8h30 tem Flamengo e Fluminense. Já no domingo, 4 da tarde, em Barueri, primeiro jogo da final do Paulista.
Água Santa e Palmeiras. No mesmo horário, tem Bahia e Jacuipense. Esse jogo válido pela volta da final do Campeonato Baiano. No primeiro jogo foi 1-1. Pelo Campeonato Goiano, 16 horas, Atlético Goianiense e Goiás. E pelo primeiro jogo da final do Paranaense, no mesmo horário, 4 da tarde, tem Cascavel e Atlético Paranaense. Este, o Em Dia com a Bola, para Corbela Tintas, aqui na Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área na Rádio Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quarta-feira e amanhã estamos prometendo. Amanhã a gente volta. Na quinta-feira, sempre às 11h30 da manhã, com mais uma edição do Nossa Área pela Rádio Bandeirantes Campinas. Nossa Área.